Para quem viu o lindo trabalho do meu convidado de hoje como Luciano no filme Dois Filhos de Francisco, ou como Renato Russo no filme Somos Tão Jovens, vai ser difícil de acreditar que o único contato que ele tinha com a música até então era de ouvinte. Eu converso hoje com Thiago Mendonça. Muito prazer te receber aqui. Prazer em estar aqui contigo. Eu queria saber um pouco, comparando, não comparando, mas enfim, relacionando esses dois personagens. Em ambos os filmes eles estão nesse momento de descoberta do eu artístico deles, né? Desse lugar deles no mundo. Queria saber como é que isso veio para você, quando que você se descobriu artista, como é que você começou? Eu ainda estou me descobrindo, assim. Mas não sei, eu acho que como tudo começou lá atrás, lá na infância. Numa necessidade talvez de me expressar, de exercitar uma liberdade um pouco maior, de brincar do que não era permitido brincar na vida, né? A gente brinca no palco até hoje. Enfim, aí tem toda... E é uma profissão muito lúdica, né? Que nos permite ser criança até hoje, assim, e tal. É maravilhoso. Eu acho que foi lá, por isso, eu não sei. Aí talvez estimulado por um filme ou por uma novela, ou qualquer coisa do tipo. Até falei do Lauro Corona, né? Possivelmente vendo alguma novela com o Laurinho, assim, tal. Parece, né? Eu tinha uma tia que me comparava com ele. Nossa, você parece o Laurinho, cabelo cacheado, a coisa toda. E eu ficava atento para aquele rapaz, assim, eu via com interesse. Eu acho que eu sou um pouco ator por causa dele também. Ah, que legal. Essa influência. Que legal. Eu ia falar indireta, mas talvez seja até bem direta. E qual foi o primeiro trabalho que você fez, assim? Foi no teatro, foi na televisão? Foi no teatro, possivelmente lá por 98. Ali no Tablado. Eu era aluno do João Fonseca, do Luiz Otávio Moraes, da Isabela Sequim. Isabela, que legal, uma turma boa, começou bem. Então, aí foi por ali, eu não lembro qual foi. Enfim, deve ter sido algum festival. Primeiro festival de esquete do Tablado, eu Olha, acho. que legal. Que agora eles estão fazendo, agora não sei quantas já é, a edição não sei quantas. Não sei. Mas foi o primeiro festival de esquete do Tablado lá em 98. Ai, que legal. E vem cá, falando ainda desses dois personagens que eu acho muito curioso, porque são duas figuras super importantes na música popular brasileira e duas figuras muito distintas, né? De personalidades muito distintas. Né? O Luciano, aquela coisa de menino do interior, aquele sonho de ser artista, de cantar o amor, né? E o Renato totalmente urbano, uma Brasília rock and roll, com conflitos muito intensos, né? Descobrindo a sua sexualidade, descobrindo a sua relação com o mundo, assim, dá essa impressão de ser uma pessoa que tinha uma dificuldade de se entender no mundo, assim, de se localizar, né? Mais conflituoso, talvez, né? E muito ricos, mas muito distintos, né? Mas então, nessa distinção, eu acho que eles acabam se encontrando até. Porque os dois são retratos genuínos do ambiente onde vivem, ou onde viveram. O Renato, com toda essa influência do urbano Brasília, da capital do poder do país, isso tudo reflete diretamente na música dele. E o Luciano, aquele menino do interior, que canta o cotidiano do interior, ou o amor mais romântico do interior, mas que está ali na música. Então, ambos são retratos do que eles vivem, assim, e ganham essa propriedade do que canta, do que compõe, enfim, você acha do que vive mesmo. Você ficou mais confortável em algum dos dois universos? Você acha que dá pra fazer essa... No Luciano, talvez, por estar do seu lado. Que legal! Não, mas assim, confortável é uma parada que eu nunca fico. Não dá. É muita aflição ao mesmo tempo. Mas você acha assim, uma doçura de um personagem pode te deixar num lugar mais... Não sei, não é seguro, entende? Mas eu acho que o universo do Renato, ele é mais carregado em certas coisas, sim, nesse sentido, sim. Mas assim, isso não tornou o Luciano mais simples, ou mais, até mesmo porque era o meu primeiro trabalho. Sim. Aquele era o meu primeiro trabalho no cinema. Então essa coisa tinha toda... uma responsabilidade muito também, grande, né? e um mistério muito maior. E uma pessoa viva que você conheceu. Tem muito isso. Esquisito isso, né? É esquisito, mas é estimulante ao mesmo tempo. Maravilhoso, Porque isso foi uma carência que eu vivi fazendo o Renato. Sim. Eu tive contato com várias pessoas que com ele, né, conviveram, a mãe, familiares no geral, o Trilha, que era amigo dele. E eu perguntava para essa pessoa, poxa, será que o Renato ia gostar de mim? Será que o Renato ia aceitar a ideia de eu fazer e tal? O Luciano, eu tive esse retorno dele diretamente. O Renato, eu fiquei meio carente disso tudo. Mas, enfim, os dois são bem especiais, assim, e me contribuíram até para minha melhora, o crescimento, sei lá, artístico, intelectual, pessoal.
Os dois me enriqueceram muito. Luciano me aproximou até de Nietzsche, como é que pode? Olha, Eu precisei ir para o interior de Goiás para chegar um pouquinho mais perto da Rússia. Isso é um privilégio dessa nossa profissão, assim, também. Talvez lá na minha escolha, lá atrás, eu não tenha pensado nisso, mas hoje em dia, como ator, eu me sinto um privilegiado, às vezes por isso, pela profissão. Primeiro, porque eu tenho muito prazer em fazer o que eu faço. E segundo, porque fazendo o que eu faço com o prazer que eu tenho, eu aprendo, adquiro novas coisas, sabe? Agrego conhecimento, vivências, conheço lugares, conheço pessoas. É um privilégio muito legal. E você sentiu uma diferença de resposta ou de expectativa dos dois públicos? Assim, como é que os fãs do Luciano ou da dupla Zezé de Camargo e Luciano receberam, e o pessoal que gostava muito do Legião Urbana, que também é um outro público, assim. Você sentiu diferença ou não? Isso é uma bobagem. Fã é sempre fã e fã é sempre entusiasmado, né? Por essa paixão toda. O do Zezé e do Luciano, os fãs do Zezé e do Luciano, eles têm essa coisa, por eles ainda estarem vivos e a obra deles ainda está aberta, eles estão aí, e os fãs ainda têm esse retorno dos aspas, ídolos mesmo que aqui ainda estão. Os do Legião e do Renato não tem mais esse retorno porque eles não fazem mais shows. Renato não está mais aqui entre nós, pelo menos não fisicamente, porque ele é muito presente ainda, a gente liga o rádio e ouve, enfim. As referências que a gente tem dele ainda são muito vivas. Então esses talvez sejam um pouquinho mais carentes por não tê-lo. Aí talvez tenham me abraçado com mais calor. Mas fã é sempre fã e é sempre entusiasmado e caloroso. E eu me sinto até sortudo por fazer esses dois trabalhos que me põem em contato com toda essa energia. Porque eu não tenho nenhum fã-clube, assim. É legal que você agrega os fãs eu dele agrego também, deles, né? E recebo todo esse carinho, esse amor, esse afeto, que pra mim, assim, gera estímulo, né? Claro. Me estimula. Ao invés de me tolir, eu também poderia ficar travadão e falar, caraca, tem que agradar todo mundo, olha quanta gente gosta deles, se eu não fizer direito ou se eu fizer direito. Mas aí se eu estivesse pensando isso na hora que eu estivesse fazendo... você não faria. Não faria. E é um trabalho que você vai pela alma, assim, mais do que de caricaturar a pessoa, né? Total. Você tentar entender as motivações daquelas de dentro para pessoas. fora. De dentro para fora. Do que copiar um gestual só por copiar um gestual. Mas o que esse gestual reflete do cara? É uma insegurança? É né? Não é um trejeito pelo trejeito. O nosso trabalho não é imitar. Reproduzir talvez até, mas com outras camadas. Entendendo a motivação, né? E você teve um trabalho de composição, né? Assim, inclusive vocal também. Vocês tiveram uma preparação com o Carlos Trilha, que era também produtor musical do Legião, né? Como é que foi esse encontro com ele? E o seu encontro com a sua voz e com a voz do Renato e com o grave do Renato? Da minha voz eu fugi 33 anos, né? Essa coisa que quando a gente se ouve e se estranha, né? Isso eu acho que é comum a muita gente. E era comigo também. O Trilha falava, olha, você vai ter que cantar. Eu fiquei adiando o primeiro momento de eu cantar até quando eu pude, assim. Até que um dia ele gravou, sem eu saber, eu tava só treinando a guitarra, era o Ainda é Cedo, eu acho. Você já tocava guitarra, não? Não, tudo eu aprendi lá. E foi engraçado que no primeiro encontro nosso, eu cheguei com Fontoura, aí o Trilha, esse é o Thiago, tal, que vai fazer o Renato, esse, aquele. Aí o Trilha pegou o violão e me deu pra segurar. Aí eu segurei o violão, aí ele falou assim, pode me dar. Aí ele falou pro Fontoura, olha, ele consegue. Eu nem toquei nada, pelo jeito que eu peguei, de pegar no violão. Ele falou, olha, dá pra criar uma relação entre ele e esse instrumento. Mas aí foi do zero, do beabá, assim. Tive a sorte do Legião ser 3 acordes, 4 acordes, então... Mas assim, o somar das funções é que me era, assim... É porque aí tu só vai, né? Vai agregando, né? Você tem que decorar o texto, tem que fazer bem o personagem, tem que decorar cantar, a música, tocar, botar o dedo no lugar certo, no acorde, tocar, ainda criar toda essa coragem de enfrentar aquele público. E tem um público de verdade, né? Na cena. Mas né? isso era fundamental pra cena, assim. Porque aí não ficava um fingir de nada. Tanto pra gente quanto pros extras que lá estavam. Eles não estavam lá fingindo que estavam assistindo o show, eles estavam assistindo um show. A gente não estava fingindo que estava fazendo um show, a gente estava em cima do caminhão de verdade, tocando o acorde de verdade, se errar de verdade, como é numa banda, né? Aí, eu falei da banda, mas isso foi em quem eu me agarrei, assim, porque eu nunca estava sozinho nesses momentos em cena.
Eu tava com o Bruno, tava com o Daniel, tava com o Sérgio, tava com o Conrado, tava com o Nicolau. Então tinha essa energia do coletivo, do estar com os colegas, que me emprestava essa coragem. É claro que também com todo esse trabalho com trilha por trás. Que assim, trilha foi de uma dedicação, de um afeto, de uma atenção, de um cuidado, de um respeito com os meus limites, de um estímulo tremendo. Sempre por esse canal do afeto, que é uma linguagem... E alguém que tinha uma relação com o Renato também, né? Que é bacana isso. E que respingava em mim essa relação, é engraçado. Porque deve ser muito esquisito você conviver com uma pessoa há anos, e aí depois você vai fazer um trabalho que é alguém que está sendo aquela pessoa que não está mais aqui. Deve ser estranho para ele te olhar, né? E tudo que você não disse para essa pessoa enquanto ela estava aqui. Os telefonemas que você não deu e que você já pensou em tudo isso depois. Então eu sentia uns afagos e uns carinhos que era pra mim, óbvio que era pra mim. E eu recebi sendo meu, assim. Mas que também poderia não ser. Poderia ser uma tarde, uma pequena saudade, sabe? Que eles não podem mais fazer com o Renato. E aí a mãe dele me pega, me bota no colo e tem um pouco daquela sensação. É incrível. É incrível, foi incrível. A Dona Carminha um dia me botou no colo, eu tinha que mancar, eu não lembrava com qual perna era. Aí Dona Carminha estava no set, eu falei, Dona Carminha, qual era a mesma perna que o Renato mancava? Ela, ai meu filho, senta aqui. Aí ela me botou no colo e pela sensação dela, ela disse, é essa. Mas é lindo, né? Aí dali do colo dela eu já fui pro set fazer a cena. Olha quanta coisa tem por trás. Tem um mistério, né? Que reflete, né? Que reflete, que envolve todo mundo. Aí eu não sou egoísta de pensar que o trabalho é meu ou que foi meu. É dessas pequenas doações que o trabalho se faz. E o Fontoura foi super parceiro também. Sempre, assim, sempre. Perto. O mais jovem de todos nós. Assim. Ixi, eu sou um vovô do lado do Fontoura. Fontoura é um garotão, cara. E eu tenho 33, estou com 33 agora. O Renato que eu fiz, ele tinha 16, 18, 20 alguma coisa. Então tem um viçozinho, um brilhozinho que a gente perde, né? E essas manifestações de juventude ao meu redor era o que me estimulava. Era da onde eu sugava essa juventude que eu precisava, sabe? Dos meninos de verdade, dos meninos que não são mais meninos, mas continuam sendo. Dos meninos de 80 e tantos. Pois é, pra sempre. Pra sempre. Vem cá, ainda nesse universo da música, você fez na televisão o Dalva e Erivelto. Você era filho da Dalva de Oliveira. Dalva, que era a Adriana Esteves, né? E o Erivelto era o Fábio. Era um universo de música anos 50. Como é que foi entrar? Cassino da Urca, maior barato. Bonito, né? Assim, eu cresci numa casa, minha avó, Maria Elvira, mãe de minha mãe Carolina, ela tinha aquelas revistas do rádio. E estavam guardadas lá no armário. Eu cresci tendo acesso a isso. Então eu conhecia todo esse pessoal, Ângela Maria. Meu pai se chama Francisco Carlos por causa de um cantor de rádio que tinha Francisco Carlos também. Então esse universo musical, me amarro em Carmen Miranda. Essa musicalidade dos anos 50, assim, ela está presente na minha vida. Dalva de Oliveira eu conhecia alguma bandeira branca, alguma coisa ou outra. Mas como eu estava falando... O sentimento é da Dalva de Oliveira? Acho que é, né? Pode ser. Não, é de uma riqueza e é daquele tipo de música que te conta uma história, sabe? Que não só te transmite uma sensação, mas te envolve com uma narração de alguma coisa também, assim. Tipo Pequenino Grão de Areia. Olha que história. Um pequenino grão de areia... um pequenino grão de areia... Olhando o céu, viu uma estrela, imaginou coisas de amor. É um grão de areia que se apaixona por uma estrela que está no céu. E o amor deles é impossível. E o único modo deles se encontrarem é a estrela descendo e caindo. E foi assim que surgiu a Estrela do Mar. Então a Estrela do Mar surge desse... a música toda bonitinha. Tinha um romantismo, né? Tinha uma pureza. E uma coisa na interpretação das músicas também, né? Que era tudo muito... Era intenso o negócio, assim. Ainda mais no caso do Erivelto com a Dalva, que tinha toda aquela relação mesmo de amor e ódio ali, que eles botavam através da música. E que respingava nos filhos também. Respingava nos filhos totalmente. Mas assim, como eu disse do Luciano e do Renato, assim, um trabalho como esse me agrega todo esse conhecimento musical de uma época que eu não vivi. Talvez eu não tivesse a oportunidade de ter um encontro tão próximo assim com essa artista, com a Dalva, com o Erivelto, ou com a Adriana, ou com o Fábio, enfim, é muito bacana. Mas e são universos distintos, mas se a gente quiser, a gente encontra um paralelo. Tem. Eu estava falando do Luciano e do Renato. O Luciano canta o amor, o Renato canta só o amor. Olha como eles são complementares. Não, o Renato era super romântico, né? Muito. Ele tem aquele disco de canções italianas, né? Que eu adoro particularmente. Que é a produção do Trilha.
Ah, olha só, e que é super emotivo, assim, é quase um sertanejo em italiano, né? É demais mesmo. E você tem vontade de cantar musical, uma banda, carreira solo? Então, eu tenho conversado isso, o Nicolau me estimula muito, o Nicolau Villa-Lobos. Porque aí desde a época ele falou, Thiago, a gente tem que fazer uma banda, a gente tem que tocar. É filho do Dado? É filho do Dado. Um camarada de primeira, assim. E era mágico também, tu olhava pro lado, tu via parte daquela história, né? Parte daquela história viva ali do lado, te estimulando, fazendo legal. Positivo, é muito legal. E aí o Nico falou, pô, a gente tinha que fazer uma banda e tal, o Conrado também é todo entusiasta. Quem sabe? Ah, seria fácil. Mas seria louco, né? Porque a minha banda ia tocar de forró, mas tá super se usando isso. Ó. Hoje em dia o negócio é misturar tendências. É? Seria bem por aí. Mas tenho sim, assim, depois dessa coragem adquirida de cantar, porque é muito bacana. É muito bacana. Pode ter uma onda parecida com o palco, com o teatro que a gente faz e tal, mas é diferente. A música é muito sensorial, né? Assim. E o lance do cantar tu pega... A gente também se doa muito enquanto ator, é tudo doação nossa, desde a emoção, o sentimento, a forma que a gente se expressa. É muito a gente. Mas o cantar, cara, tu pega algo que não existe... Aí tu gera aquilo, tu projeta, tu dá um volume, um ar que sai e que vai comunicar e transmitir um recado. É muita magia. Tem uma coisa das plateias enormes também, de música, que a gente não experimenta isso no teatro. Se a gente não tá 5 plateias... A gente tá ali com, no máximo 1000 pessoas, se der muita sorte, pegar um teatrão, né? E ele faz 5 mil, 6 mil, 10 de uma mil, tacada 20 mil pessoas, né? Isso Deve ser uma emoção que eu não consigo imaginar o que é você cantar para, sei lá, 60 mil pessoas. Porque aí tem aquilo, você tá ali sozinho se doando para quem tá lá na frente, mas na sua frente tem 60 mil te retornando todo. É muita energia. É muita energia. É mole, não. É de pirar mesmo. E aí no caso desses rock stars incompreendidos, assim, tipo Renato, eu fico pensando até que ponto, né? Isso... É muito difícil lidar com um negócio desse, né? Porque tu tá ali na frente com essa multidão toda contigo, aí na hora seguinte tu vai estar no teu quartinho de hotel, trancado, sozinho. Se você é um artista inquieto, se você tem um negócio, um buraco que é o que te motiva a fazer arte, e por isso o seu trabalho é interessante, é bacana, é muito difícil conciliar, eu acho que essa sensação de inadequação com aquele mundo de gente te olhando e com as mais diferentes expectativas. Na maioria das vezes, elogiosamente, na maioria das vezes ali para aplaudir, para curtir. Se estão ali, né, subentende que gostam do seu som. Mas de toda forma é uma pressão, né? Assim, é muito difícil de lidar. E é uma doação muito grande também, assim. O Renato tinha uma coisa que ele não gostava muito, né, do palco no início, tinha um pouco isso, ou essa é lenda? Não, no filme conta-se essa história. Assim, a minha sensação de quem entrou em contato com esse garoto lá, medo do palco ele não tinha, não. Porque ele queria esse palco desde sempre. Ele não se achava bonito para ser um vocalista de banda de rock. Isso rolava. Que na ideia dele, vocalista de banda de rock tinha que ser bonito, tinha que ser louro. Ele tinha o David Bowie como referência, né? Também. Então aí fica difícil. Mas o estar no palco... Tem cadernos dele de 16, 14 anos que ele já narra uma história toda lá do Eric Russell, que é um pseudônimo que ele criou, que era o líder band da 42nd Street Band. Então ele já dava entrevistas forjadas no caderno dele, repertório de um disco, do primeiro disco gravado. Já estava tudo lá pensado. Essa ideia já transitou pela cabeça dele. Ele não era avesso a essa ideia, não, pelo contrário. Eu acho até que de tanto querer, ele fez que isso se realizasse. Aí, outro paralelo com o nosso filme lá, com Dois Filhos. Porque Dois Filhos também é um filme de sonho, de fé em si, de conquista. Né? De correr atrás do sonho. E o Somos Tão Jovens também. O Renato foi um cara que, enfim, ele quis e ele fez. E eu fico muito bacana, na época dos Dois Filhos eu fiquei também, e agora também, porque eu vejo que filmes como esses motivam as pessoas a quererem para si, né? O melhor para si. Não é nada lúdico, corra atrás do seu sonho, porque a vida é sonho, não. Mas é também, é tipo assim, o que é o melhor para você? Porque quem sabe o que é o melhor pra gente, né? Somos nós. Somos nós, quando a gente é esclarecido ou tem a oportunidade de ser, é a gente que sabe. Então o que você quer para você? Se dedica a isso, sai dessas coisas que te alienam aí, vai pegar um violão, aprender 3 acordes e quem sabe daqui a pouco fazer uma banda. Tem um mundo grande aí para conquistar, né? Tem. E esses filmes alargam esse horizonte, assim, eu acho. Eu penso, talvez. E a sua relação com o palco? Você
tem essa paixão pelo palco? É diferente para você? Eu sei que essa pergunta é muito clichê, mas assim, o teatro é um lugar de acesso, de se sentir em casa, assim, você tem a companhia, né, de teatro íntimo. E que vocês revezam as funções também, não tem isso? É figurinista, que eu sei. Figurinista, diretor de arte. Aí eu tô viajando com a Adélia agora, que é a peça da Nanda, da Gabriela, da Bellatrix. Eu viajo como diretor de palco, eu vou lá montar o cenário e tal. E o palco em si, esse espaço, ele me é muito acolhedor, por mais que me ofereça vários riscos, assim, e dos maiores aos menores. Desde o branco ao... Eu fui fazer o Arandira agora. Você já teve branco? Eu já tive branco. Eu já tive branco, amarelo, vermelho, um arco-íris inteiro passando na cabeça. E agora que cor que é agora. Já tive branco total. Mas aí a gente para, respira, tem sempre um amigo. Alguém que fala alguma coisa. Mas assim, o meu branco geralmente ele é do texto em si. A ideia, o que eu estou fazendo ali, ou o que eu entrei aqui para fazer, eu permaneço. Não é um branco que me aliena, não. Mas é um susto. E aí, pelo contexto, talvez eu encontre. Eu desfragmento um pouco a fala, pego o final, boto pro início, e daqui a pouco conserto a deixa e fica tudo certo. Mas eu tenho, e esse é um dos pânicos nossos, né? Cada vez antes de começar, o medo do branco e tal. Mas é um prazer enorme também, né? Não tem preço, né? Não isso, tem, né? não tem. Vocês têm 8 anos a companhia, né? 8 anos de existência, de atividades, difícil assim. manter 8 anos? Muito difícil, muito difícil. Menos pelas relações interpessoais, porque a gente se gosta muito, a gente se respeita muito e a gente se admira muito. Por isso que a gente continua juntos durante 8 anos, assim, por 8 anos. Mas é difícil, a gente não tem uma sede, a gente não tem incentivo, governo, nada disso, não. A gente tem, enfim, geralmente um pega uma grana que pintou de um trabalho aqui. Específico. Agora a gente ganhou o prêmio da Funarte, Miriam Muniz, para viajar com a Adélia. Então tem esses pequenos movimentos assim que acontecem e tal, mas é muito difícil tu não ter uma sede, ou tu não ter um lugar para guardar o cenário que eu crio, eu entulho tudo na minha casa. Eu tô lá entre Dorian Gray, Adélia, Beijo no Asfalto, tá tudo lá. Aí fica complicado um pouco, mas o prazer é tão grande, mais do que prazer, a necessidade de fazer, que é isso que nos move, assim. Ela existe e é tão grande que a gente não para, não. E aí, no final de tudo, de ter vivido todo esse risco ali em cima do palco, aí tem o retorno, seja 30, 50, 120, 200 ou até 1000. Um dia a gente vai chegar a fazer para 1000, se Deus quiser. Aí tu tem aquele retorno daquelas pessoas que estiveram ali contigo. Poxa, tão prazeroso, assim. E muito prazeroso saber que é o trabalho de um grupo que está pensando junto, que está pesquisando, né? Eu acho que o grupo tem essa característica que é tão bacana e que é tão raro a gente conseguir hoje em dia, porque, né, mais ou menos a gente acaba transitando e aí vai convidado de um, de outro, né? Elencos se formam para aqui, para ali. Você criar uma identidade, saber que aquele trabalho veio de um anterior, que veio de um outro, que é um processo, que, né, que ele se dilata no tempo, assim, isso é... E sem falar do gostoso que é fazer junto, né? Porque, enfim, se a gente tem 8 anos de convivência, isso vai se refletir na cena, isso vai se refletir no palco. Se você tiver um branco, eu já sei que você está com branco, sem você precisar me dizer. É maravilhoso. É no olhar, é no piscar do olho. A gente já se conhece. E o se conhecer, isso reflete no trabalho. Assim, é muito bacana, é um privilégio nosso, assim. E você gosta de fazer figurino, fazer direção de arte, Eu gosto. O meu prazer tá no criar, assim, eu sinto às vezes. Eu fico até às vezes assustado, será que o meu ator vai me abandonar? Será que ele vai fugir de mim porque eu não estou exercitando ele agora? Porque eu tenho tanto prazer em ver as meninas em cena com o figurino que eu criei, eu tô em cena com elas. Quando alguém pega um objeto, e eu sou muito detalhista, eu sou virginiano, né? Aí às vezes eu boto um negócio aqui, aí a pessoa pega, não usa e bota aqui. Aí eu sinto um vazio aqui, aí eu vou lá e falo, poxa, Nanda, quando terminar, bota ali que tá compondo o quadro e tal, não sei o quê. Aí quando eu vejo ela em cena, pegando e botando ali, que bonitinha, que ela tá fazendo Então a gente tá junto. Tem uma unidade. Então, enquanto eu estou criando, eu tô feliz, assim. Eu acho que se eu ficar num trabalho que não me exija e não me permita ser criativo ou praticar essa criatividade, aí sim eu vou ficar agoniado. Mas agora, seja batendo prego, seja pintando isso aqui de verde, aquilo ali, sabe? Você tem vontade de dirigir? Putz, aí me assusta muito mais até. Porque aí a responsabilidade vai aumentar muito.
E eu não tenho muito tato. Eu tenho medo do diretor que eu posso vir a ser. Sei, olha. Ou não. Mas, enfim, eu acho que o fato de ser ator e as experiências que eu tive, tipo fora os diretores de cinema que a gente trabalhou e tal. Mas na TV eu trabalhei com o Wolf, trabalhei com o Denis, que são diretores que foram atores. Na companhia eu trabalho com o Renato Farias, que é ator também antes de ser diretor. Poxa, eu vejo que isso contribui tanto para os diretores que eles são. Eles dão, os três que eu citei aqui, eles dão espaço de criação, eles reconhecem o ator enquanto um ser criador também. Nunca tive a minha criatividade tolhida. Vem pra aqui, vai aqui, fala aqui e tal. Nada, e aí, Thiago, vamos lá, ajuda. Poxa, mas aqui não... faz aqui. Contribui pro seu trabalho, mas está aberto a ouvir. É troca, né, cara? É um trabalho colaborativo, não tem como ser diferente, né? Mas às vezes é, né? Muitas vezes. Às vezes é. Mas só dá certo quando é um grupo que se reúne, que pensa parecido e que tá indo numa mesma direção, parece mesmo. Eu acredito nisso também. Uma mágica, assim, um negócio especial. E por a gente acreditar nisso, talvez a gente contribua e permeie o trabalho que a gente está fazendo com isso, né? Essa sensação de coletividade. Amor, e o que você está fazendo agora? Tá com peça? Tem um programa? Tem um programa. Eu estou apresentando no Canal Saúde, que é um canal do Ministério da Saúde pela Fiocruz, um programa em família, que como tantos outros trabalhos que eu fiz, assim, me melhora enquanto gente, porque me põe em contato com assuntos que talvez eu nem não estudasse ou não precisasse saber. Assuntos de âmbito familiar, se chama Em Família, assim. Aí vai desde a tenra infância até a terceira idade, 40 programas sobre os assuntos mais variados. Desde crianças que crescem em instituições, mulheres que ganham mais do que o marido, e assim vai. Bacana. É muito bacana, assim, com gente séria. Outro dia eu entrevistei o doutor em cérebro, comportamento, ai meu Deus, é fogo. E aí, fora isso, tem o trabalho continuado da companhia, que a gente está circulando com a Adélia. O Dorian vai voltar em outubro agora. Eu fui fazer o Beijo no Asfalto agora no Norte Fluminense, fazendo o Arandir pela primeira vez. Que personagem gostoso, né? Eu não conhecia. O Augusto. E tem isso também, em companhia a gente se reveza nos elencos também. Às vezes você faz troca de personagens, isso é muito interessante também. Porque o outro amigo está com o trabalho. Porque a nossa companhia, eu sei de companhias que fica tolhindo o ator. Não, você vai trabalhar com a gente e não trabalha mais. Eu acho isso burro, porque o fato do ator ir trabalhar lá fora, ele vai voltar trazendo algo mais, né, pra gente, pro nosso coletivo. E a nossa companhia estimula isso, assim. Vai lá, faz o seu trabalho e depois volta. Então tem essa troca. Volta que a gente te recebe de braços abertos. Sempre. Querido, muito obrigada, adorei que você veio. A revista do Cinema Brasileiro está terminando por aqui. Se você quiser saber mais, você vai no site revistadocinembrasileiro.com.br. Semana que vem a gente está de volta. Valeu. Adorei. Eu também. Tu sabe que eu fui para Pirinópolis e aquele nosso filho tá desse tamanho, assim. Mentira! Você encontrou? Eu encontrei. Ele chorou, olhou para mim e não gostou muito de mim, não. Não sei lá o que ele achou estranho. Na verdade, ele já chorava. A mamãe soube que você tava lá e levou pra... Um padrinho. Eu fui passar o Réveillon, aí fui lá naquele Capitão Sujeira, lembra? Que tinha as bolsas e tal.